Mas para introduzir, né, a ideia da nossa aula de hoje, que basicamente, como eu falei para vocês ali, que o Bob já nos trouxe, traz um caráter de temporalidade, né? Uma questão temporal para a nossa análise, essa discussão sobre progressismo ou conservadorismo, beleza? Que é o tema da nossa aula de hoje. Então, basicamente, para a gente discutir conservadorismo e progressismo, né, a gente tem que seguir não a lógica do eterno retorno, não a lógica do hinduísmo, né, não a lógica do documentário esse do Waking Life que eu falei para vocês, né, de ser questões circulares ou aleatórias, mas sim uma visão de mundo linear, né, de um caminho que a humanidade, né, ou o mundo, a natureza segue, o universo segue, né, de começar num ponto, né, evoluir num processo aí de desenvolvimento e ter um destino, um caminho para frente, certo? Então é essa lógica que a gente vai usar para entender os conceitos da nossa aula de hoje. E aí eu vou tentar fazer algo parecido com o que a gente fez nas aulas passadas, né? Trazer autores que têm uma visão por um lado e autores que têm uma visão para o outro. E vou começar pelos progressistas, pessoal, que eu acho que é o mais difícil de fazer isso, né? Eu acho que a gente tem muito mais autores progressistas do que conservadores na nossa história, porém, não existe, mesmo entre os conservadores, existe uma diversidade, uma heterogeneidade bem considerável, bem importante, né? Relevante. Só que entre os progressistas eu acho que isso é ainda maior, né? Entre os conservadores a gente vai ver que tem o Burke lá, sei lá, uma referência que quase todos os conservadores bebem, né? Na água do Burke. Mas entre os progressistas a gente não tem assim um símbolo progressista universal, né? Ou tão marcante quanto entre os conservadores. A gente tem uma diversidade muito grande de ideias progressistas. E, basicamente, de uma forma ou de outra, eu acho que meio que todo mundo acaba sendo, em algum grau, progressista, certo? De alguma maneira progressista. Mas vamos começar pelo começo aqui. Vamos pegar, não é necessariamente o começo cronológico, mas o começo da ideia de progresso. O que é progresso? Né, pessoal, o que traz essa ideia de progresso? A gente pensa progresso como sendo, né, o do caminhar em etapas. Né? O que é progresso? Não é qualquer caminhar. Né? Se a gente caminha para trás, isso não é progresso. Né? Se a gente caminha descendo uma escada, a gente não considera, né? Se o objetivo é subir a escada e a gente está descendo, a gente não considera esses passos para trás ou para baixo como progresso, certo? Então a gente tem que entender dois conceitos aqui, duas ideias que estão por trás do conceito de progresso. Uma delas são esses passos, essa passagem, né, de uma etapa para uma etapa seguinte, né, e que essa passagem se dá num sentido positivo, né, num sentido de elevação, num sentido de caminhar em direção a algo desejado, né, ou necessário, né, um caminho no sentido do futuro, do progresso, da evolução, da eficiência, da melhoria, seja lá o que signifique melhoria, progresso, evolução, eficiência, tá, pessoal? Então, a gente vai ver que existe uma diversidade muito grande nisso, no que é melhorar, o que é progredir, certo? Mas a ideia geral por trás de progresso, né, a gente encontra em diversos autores. Aqui temos Kant, né, trazendo essa ideia, que eu acho que é uma das mais básicas sobre o que seria progresso. Né, que aqui a gente pode ir aos primórdios da humanidade, né? Sei lá, a gente vem evoluindo aqui da idade da caverna, dos caçadores-coletores, nômades, né? Essa luta que a gente tinha contra as forças da natureza, contra o clima, contra os animais, né? O ser humano tentando se proteger contra as doenças, contra a fome, certo? Então, nos primeiros estágios de evolução da humanidade, me parece muito óbvio, né, que aquele ser humano que está deixando de depender da caça e da coleta e aprende a plantar, que para de morar em cavernas, né, e começa a construir casas e constrói cidades e aprende a produzir e produz com tamanha eficiência que começa a sobrar e permite que esse excedente de produção crie o comércio e esse comércio crie um desenvolvimento tecnológico, inovações, né, que vão desencadear em melhorias em todas as áreas da vida humana, sem ignorar o fato de que pode haver prejuízos juntos dentro desse processo,
como a gente já tinha comentado, né? Mas parece meio óbvio que o ser humano, durante essas etapas iniciais, entenda que o processo civilizatório, a história humana, é um caminho, né? É um processo de progressão, de melhoria, né? Do que o Kant vai chamar aqui de barbárie, né? Daquela forma mais rudimentar da vida do Homo sapiens, né? Rumo à civilização, certo? Rumo a essa situação de maior conforto, de maior segurança, de maior proteção para os seres humanos. Então, progresso, a gente tem que ter em mente que traz essa ideia, né, de mudança, mudança para o melhor, né, e esse melhor, numa certa época, parecia algo muito óbvio, né, muito claro de que a gente estaria melhorando, né, saindo da barbárie, da vida ali de bicho, quase não, literalmente da vida de bicho, de animal, né, e virando um ser civilizado, né, seja lá o que isso signifique. Outro autor que vai trazer também essa ideia de progresso de uma forma bem diferente é o Hegel, né? Dentro do seu idealismo, né, da sua visão idealista de mundo, ele vai entender que a história da humanidade, né, ela é feita de um processo, né, de melhoria, também de evolução, né? No sentido do quê? Qual é a meta, né? Qual é o ponto para o qual esse caminhar se direciona? Né? É o ideal de liberdade, a ideia de liberdade. Né? E qual é o método, qual é o meio que se segue esse caminho? Através da razão. Então, os seres humanos, através do uso da sua razão, estariam caminhando no sentido de se tornarem cada vez mais livres, certo? Então, toda a história da humanidade seria esse caminho, esse caminhar, essa evolução, esse progresso, né, do ser humano, usando a razão, a racionalidade, né, em direção à sua própria liberdade. Né? E esse caminhar não seria algo natural, harmônico, né, e tranquilo, mas sim, né, um processo dialético, né, como ele coloca, nessa constante luta aí entre opostos, certo? Com a superação ali de contradições e conflitos. Mas, mesmo... Deixa eu tirar aqui um negocinho que está me incomodando. Mesmo que o progresso para o Hegel não seja essa coisa tão linear ali da barbárie para a civilização, como aparentemente nos traz o Kant, né? O Hegel está falando aqui de uma dialética mais pendular, ou às vezes espiral, né? Que é como ele tenta descrever, que é essa mudança, que o pêndulo fica andando, mas não sai do lugar. Né? Para o Hegel, não. Para o Hegel, a cada etapa do processo dialético, a gente vai evoluindo e andando um passo a mais em direção à liberdade. Certo? Mas vejam aqui que assim como para o Kant a gente tem a civilização, aqui para o Hegel a gente tem como meta, né, como foco, destino desse progresso, a liberdade humana. Né? Outro autor aqui, né, discípulo até certo ponto do Hegel, pelo menos na dialética, né, não no idealismo, vai ser o Marx, né, que vai trazer, ao contrário de Hegel, né, no idealismo, que vai achar que as ideias, né, que constroem essa relação aí dialética, o Marx vai usar essa relação, aplicar essa relação dialética mais ao mundo material, ao mundo das coisas. Então, para ele, também tem um progresso, também tem esse processo, esse caminhar, né, um progresso social, que também é fruto de contradições, né, na luta de classes, né, se a gente quiser trazer esses termos para cá, né, que vão ser resultado do desenvolvimento das forças produtivas. Né? Então, o progresso social se dá, né, a mudança da sociedade, né, por uma etapa mais avançada, se dá através da mudança, como resultado das mudanças, né, das forças produtivas, do desenvolvimento das forças produtivas. Né? E esse desenvolvimento das forças produtivas gerando mudança na sociedade, quando essa sociedade muda, ela também vai acabar com o tempo gerando mudanças nas relações de produção, né? Mudando também, então, a forma de organização das forças produtivas, que vão, de novo, mudar a organização social, que vão mudar as relações produtivas, que vão mudar as relações sociais e assim por diante, certo? Então, na análise materialista do Marx, né, esse processo, esse progresso, né, social, ele vai ter o foco, como eu falei, mais materialista, mais econômico, e vai analisar os sistemas econômicos e, atualmente, né, por tempo de Marx, e acho que até hoje ainda, né, acho que ele concordaria que ainda estamos ainda no capitalismo, a gente estaria numa etapa desse processo, onde esse capitalismo, devido, né, à sua
ao seu objetivo, né, a sua meta de sempre obter lucros maiores e de alcançar novos mercados, acabaria de forma inevitável construindo as bases da sua própria destruição, que levaria, né, a uma etapa intermediária do socialismo, onde o Estado ainda intermediaria essa relação entre classes, para uma meta aí final, que seria o objetivo final, que seria a sociedade comunista, certo? Onde o Estado não seria mais necessário, onde não existiriam mais classes, né? A mesma coisa, o Hegel fala ali da dialética entre senhor e escravo, e quando se chegaria na liberdade, ninguém mais seria nem senhor e escravo. Hegel está falando de ideias, né? Marx está falando de coisas materiais, de processos produtivos, né? De relações de produção. Ele vai dizer que as classes, né? Também as classes sociais, as classes produtivas aí, também vão estabelecer essa relação de luta entre si, que nem o senhor escravo do Hegel, né? E só que ao invés de buscar liberdade, né, que acabaria com a necessidade dos papéis de senhor escravo para o Hegel, aqui a gente chegaria no comunismo, que acabaria com os papéis de burguesia e proletariado, né, com as classes, e com a luta de classes também, consequentemente. Então, Kant, né, vai entender o progresso como esse caminho em direção à civilização, Hegel vai entender esse progresso como um caminho em direção à liberdade, Marx vai entender esse progresso como um caminho em direção ao comunismo, beleza? E só como curiosidade aqui também, caso alguém goste dessas discussões mais atuais, mais rasas, né, sem muito conteúdo, sem muito embasamento, mas tem muita gente aí que critica, né, os comunistas atualmente, porque são muito da intervenção do Estado. Claro, né, que dentro desse processo o socialismo ali o Estado tem um papel relevante nisso, mas também não deixa de ser, né, uma certa forma de anarquia, né, o anarquismo, essa ideia, né, de uma sociedade sem Estado, sem regras, onde a própria sociedade se auto-organiza, é a ideia do comunismo, né? Então, apesar de sim defender um importante papel do Estado em estágios intermediários, na etapa do socialismo especialmente, né, mas o comunismo de Marx, né, traz a ideia também de acabar com a necessidade do papel do Estado. Por último, pessoal, entre os nossos autores, que eu vou chamar aqui num primeiro momento, né, de progressistas, por causa dessa ideia aí de uma meta a ser seguida, vamos trazer aqui o Rousseau, né? A gente já viu aqui em outras aulas a teoria do Rousseau, e para o Rousseau, especialmente aqui no seu livro do Contrato Social, né, ele vai trazer 3 conceitos que são importantes aqui para a nossa aula de hoje. O primeiro, do estado de natureza, que a gente vai trabalhar melhor, acho que é na aula que vem, quando a gente falar sobre Estado, eu vou aprofundar mais isso com vocês, mas basicamente o Rousseau, diferente do Hobbes, né, que dizia que o homem era o lobo do homem, que o estado de natureza era a luta de todos contra todos, o Rousseau vai dizer que não, que no estado de natureza dele, as pessoas eram livres, piedosas, bondosas, todo mundo bonzinho, né, daí que vem a ideia do mito do bom selvagem, as pessoas anteriores à civilização seriam boas, puras, né? E nasceriam livres, né? Mas Rousseau diz ali que a todos os lugares se encontram a ferros, ou nasce bom, e a sociedade que corrompe, né, os seres humanos. Então, essa primeira ideia do Rousseau, que eu quero que vocês entendam para a aula de hoje, é que ele vê uma etapa inicial, um momento inicial, né, que ele chama de estado de natureza, onde as pessoas seriam boas, né? A coisa seria bacana ali no estado de natureza. Depois ele nos leva para um segundo momento, né, onde ele diz que ocorre o primeiro contrato social, aquele proposto por Locke, né, onde se criam leis e regras, onde o Estado vai proteger os direitos naturais, né, a vida, a liberdade, mas especialmente aqui para a análise do Rousseau, da propriedade. Né? Então, tanto esses 2 conceitos, nessas 2 figuras do Estado, desse primeiro contrato social, e a proteção à propriedade privada, que esse Estado tem como principal fundamento, acabam reforçando, né, a desigualdade, criando, né, ele diz que a propriedade privada cria a desigualdade, né, e que o Estado garante essa desigualdade, certo? Então protege para quem? Serve para quem? Serve para os mais ricos, né, esse primeiro contrato social que ele chama de um pacto de submissão, porque cria um Estado autoritário. Os pobres continuam sendo pobres, não ganham nada, porque o Estado só protege as liberdades individuais, né, os direitos naturais, a propriedade, né, e ainda perdem, né, os pobres o direito de se rebelarem, né, de lutarem por melhores condições, porque agora tem o Estado e todas as suas ferramentas aí de coerção,
né, para protegerem as propriedades daqueles que já tinham antes desse primeiro contrato social. Então, Rousseau começa com estado de natureza bacana, né, que é bom, desejado, bonito, né, tudo maravilhoso, vai para uma etapa onde a coisa fica ruim, onde o primeiro contrato social é autoritário, né, e depois ele propõe, né, um novo contrato social, né, onde a participação de todos na elaboração de leis vai tornar essas leis legítimas, né, através da construção da vontade geral, permitindo aí um Estado democrático, né, que seja fruto de um pacto de liberdade, porque todos participam dele, certo? Então vejam aqui que na construção lógica de Rousseau, ele começa numa situação boa, vai para uma situação ruim e depois vai para uma situação melhor ainda, que seria esse novo contrato social, né, construído a partir da vontade geral. Aqui eu estou chamando Rousseau de progressista, porque também tem essa ideia, né? Tem uma meta aqui, é esse novo contrato social, é a adoção aqui da vontade geral como método de construção de consensos, de um Estado democrático, republicano, né? Então ele defende, ó, isso é legal de se fazer, é nesse caminho que a gente melhora as coisas, né? A situação do mundo. Então vejam, pessoal, até aqui, que esses autores progressistas têm como característica essa visão, né, de um caminho da humanidade, né, num sentido de melhora, seja lá o que essa melhora signifique, seja lá a civilização do Kant, seja a liberdade do Hegel, seja o comunismo do Marx, seja o Estado democrático republicano, a vontade geral do Rousseau, certo? Todos eles estabelecem uma meta para a qual a gente deveria caminhar, pelo menos seria mais adequado, mais benéfico para a sociedade caminhar nesse sentido. Por isso eu estou chamando esses autores de progressistas. Mas assim como eu fiz na nossa aula sobre direita e esquerda, eu queria trazer aqui, como a gente está vendo que essas ideias estão relacionadas, né, direita e esquerda e progressismo e conservadorismo, a noção de que isso pode ter por trás ideias diferentes. Deixa eu ver. Mas o apreço de Rousseau pelo estado de natureza não poderia ser visto como conservadorismo? Sim, sim, com certeza, JKL, é isso que eu... Quer dizer, pode ser conservador, mas não é nem conservador, né? Porque, na verdade, ele vai dizer que o estado de natureza é uma coisa que já passou, né? Seria mais reacionário ainda, seria voltar no tempo, né, para um período que já passou, que não existe mais. Né? Poderia classificar ele como reacionário, ao defender o estado de natureza, né, ou como progressista, né, e a gente vai ver aqui que na prática acabou virando um fundamento revolucionário ainda, num extremo do progressismo, né, porque fundamentou aqui uma das... a principal, né, revolução, pelo menos como marco histórico aqui na história mundial. Então, de novo, aqui temos um exemplo, né, que mostra que essa classificação, assim, então, Rousseau isso é uma coisa mais complicada. É mais fácil a gente dizer que a ideia de valorizar o estado de natureza seja reacionário, a gente consegue dizer que essa busca pelo Estado democrático seja progressista ou revolucionário, também fica mais fácil, né, quando a gente fala de ideias individuais, mas falar do Rousseau em geral fica mais difícil. Gamora, fica tranquilo, depois dá uma assistida ali na gravação, tá? Já estamos acabando aqui, vamos só falar dos conservadores agora. Então, pessoal, isso seria a ideia de progresso, de progressismo, tá? Caminhar no sentido de alguma coisa que se considera melhor. Porém, né, vocês sabem que a gente tem autores, quer dizer, a gente teve, na prática, o Rousseau, né, foi especialmente aquele livro dele do Contrato Social, se vocês olharem ali, a data dele é de 1762, né, então anterior à Revolução Francesa, né? Vamos pegar o 89, que era da Bastilha, então daqui da 27 anos antes, né? Então nessa época, né, 27 anos não é a mesma coisa que 27 anos agora, então é mais ou menos o tempo, né, de um livro ganhar repercussão, né, passar a atingir as elites e influenciar pensamentos e até atitudes, né? Em 1789 temos aí a data referência aí da Revolução Francesa, queda da Bastilha, né? Só para não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas basicamente a França estava vivendo um período, a gente já viu, né? Tinha os 3 estados ali, clero e nobreza vivendo muito bem, com regras próprias para essas classes sociais, e o povão lá, né, os sanculotes, os burgueses, os camponeses,
passando mais dificuldade, né, tendo mais obrigações do que direitos, e chegou numa situação onde isso ficou meio, digamos, exagerado, meio que insuportável, né, uma fase ruim, colheita ruim, peste, inverno, sei lá, a situação toda propícia para isso, o povão passando muita dificuldade e a elite exagerando na dose dos seus privilégios, né? Nessa época aí tinham construído o Palácio de Versalhes, né? A nobreza francesa vivia lá em Versalhes, né? Longe até de Paris, um pouquinho separado de Paris, com todo luxo, obras de arte, banquetes, jardins maravilhosos e o povo na merda. Chega uma hora que o povo encheu o saco, né, e literalmente chutou a porta do Palácio de Versalhes, invadiram o Palácio de Versalhes, saíram matando as pessoas lá dentro, cortando as cabeças dos nobres e dos religiosos lá do clero, enfiavam a cabeça dessa galera nas estacas e saíam na rua, né, sacudindo, demonstrando para o povo aí a cabeça dessa galera, né? E essa revolução, então, foi se consolidando, né? Esses revolucionários mais radicais, aí, com o tempo, acabaram assumindo o poder. A gente viu ali, né, na Assembleia Nacional Constituinte, que de um lado ficavam os jacobinos, do outro os girondinos, e tivemos um período onde os jacobinos, especialmente na figura aí do Robespierre, que o Kundera e o Nietzsche estão falando, né, chegam nesse período conhecido como período do terror, né, que foi um pouco menos de um ano, aí, entre 1793 e 1794, né, pelas estimativas aí, oficiais dizem que mataram 15 mil pessoas na guilhotina, em praça pública, outros dizem que esse número foi maior, entre 20 e 30 mil pessoas. Hoje em dia, né, mais ou menos o que está morrendo numa semana no Brasil, isso aí, 15, 20 mil pessoas, né, mas óbvio que é diferente, né? Uma doença e para pessoas sendo mortas aí após julgamento, né? Pelo Estado, né? E não eram quaisquer pessoas também que estavam morrendo, eram reis. Aqui nessa figura, se eu não me engano, é da Maria Antonieta, né? Sendo guilhotinada, decepada, né? E a sua cabeça mostrada para o público. O que aconteceu? Né? Nesse curto período, então, os jacobinos aí tiveram uma predominância maior, impuseram essa política de terror, de terrorismo mesmo, né? Uma política de Estado, né? De terrorismo, de apavorar a sociedade e também as elites, né? Que estavam no poder até então, botar medo nessa galera, né? Só que com o tempo o jogo virou, né? E os jacobinos foram perdendo poder até o ponto que eles próprios passaram a ser vítimas das guilhotinas, inclusive o próprio Robespierre acabou morrendo guilhotinado depois de um processo, uma decisão muito parecida com a que ele impunha para os seus opositores, né? Então, esse período aqui ficou conhecido, né? Teve a Revolução Francesa e se chegou a esse extremo de invadirem o Palácio de Versalhes, matarem pessoas dessas elites, né? Mas não é matar de dar tirozinho, ou sei lá, né? Uma coisa assim mais delicada, digamos assim, né? Matar morte violenta na porrada, de arrancar, cortar a cabeça fora e sair, que nem está nesse quadro aqui, mostrando como objeto de orgulho, ali, como símbolo, a cabeça dessas pessoas. Tá? Algo bem violento, bem sangrento. Eu costumo trazer em algumas discussões quando eu participo aqui sobre estratégias políticas, né? Por exemplo, lá em 2013, na época ainda mais empolgado, eu pensava, nossa, com aquelas manifestações, o pessoal cercando o Congresso, né, que eu achava, e por um lado até hoje entendo, né, a importância, né, a razão de quem defende a ideia de que essas elites políticas, mesmo as de hoje, precisam às vezes sentir medo, parar de se acomodar, né, nos seus cargos, nos seus papéis, nas suas mansões, nos seus carros com motoristas, né, isolados da realidade da sociedade, que esses líderes políticos, né, ou elites econômicas, sejam lá de que grupo a gente esteja falando, da elite, que às vezes é bom que essas elites sintam medo, né, se sintam ameaçadas na sua segurança, né, para ver se promovem mudanças, melhorias sociais. Mas, pessoal, a minha reflexão é o seguinte: se essa galera, na Revolução Francesa, cortando a cabeça do rei e da rainha, né, guilhotinando toda essa elite, aí, cortando a cabeça mesmo, né? Olha para a França hoje. A França é um país igualitário, é um exemplo de igualdade para o mundo, de justiça, de república para o mundo, né? Não é. Nem logo depois tiveram Napoleão aqui também, né? Construindo lógicas bastante hierarquizadas aqui. Então,
eu acho que não deslegitima totalmente, mas é um bom contraponto a essa ideia de que a violência e o medo, né, sejam a solução para esses problemas, né? Pelo menos nos faz pensar se só isso mesmo seria a solução, tá? Porque, como a gente está vendo aqui depois também, essa própria estratégia de terror acabou virando contra os próprios revolucionários da Revolução Francesa. Beleza? E o que aconteceu com esse período, pessoal? Tivemos um autor aqui, o pai do conservadorismo, apesar dele nunca ter usado o termo, né, conservadorismo, não foi ele que cunhou esse termo, foi posteriormente que se passou a utilizar esse termo, ainda mais vinculado a ele, né, o irlandês Edmund Burke. Né? O que acontece? Primeiro, ele tinha escrito um livro, um texto, né, sobre a Revolução Norte-Americana, onde ele elogiou a Revolução Norte-Americana. Né? Ele era irlandês, aqui, político britânico, né? Fazia parte do parlamento britânico, e ele, ao contrário dos interesses do Reino Unido na época, ele apoiou a independência norte-americana, das 13 colônias norte-americanas. Né? Ele entendia que era o melhor processo ali de evolução política para os Estados Unidos, né? Então, colônia britânica. Isso não é bom que os caras lá se tornem independentes e construam lá a sua própria história. E aí chamaram ele, então, dizer, ó, cara, já que tu escreveu um negócio tão bacana lá, já que tu defendeu, né, a Revolução Norte-Americana, escreve um livro, né, para também defender a Revolução Francesa. E aí ele foi escrever um livro sobre a Revolução Francesa, só que ele acabou indo contra os objetivos iniciais dessa pessoal aí que pediu para ele escrever sobre a Revolução Francesa, e acabou servindo como uma crítica à Revolução Francesa, como a maior crítica, né, como marco histórico aqui também, como referência histórica à Revolução Francesa. Porque ele previu, vejam lá que esse livro Reflexões sobre a Revolução em França é de 1790, né, um ano depois da queda da Bastilha, porém 3 anos antes do início ali do período do terror. Né? Então, ele já prevê nesse texto dele, né, que a Revolução Francesa ia acabar descambando para uma forma de ditadura, né, e para alguma forma de terrorismo. Né? Ele diz que a Revolução Francesa acabou sendo um marco de ignorância e brutalidade, né, porque ele critica os intelectuais da Revolução Francesa, Rousseau e Voltaire. Né? Ele diz que são, né, teóricos de gabinete, né, que ficam idealizando mundos ideais, né, a ser seguidos, de dentro das suas casas, dos seus escritórios, sem muito contato com a realidade, né, e são, entre aspas aqui, citando as palavras dele, né, audaciosos experimentadores da nova moral. Né? Então, eles estão construindo uma nova moral sem nenhuma base empírica, né, sem nenhuma base na realidade. Tá? E ele vai dizer, vai criticar, né, a Revolução Francesa, dizendo que ela teria destruído instituições, a monarquia francesa, né, que já tinham sido testadas ao longo do tempo, sem nenhuma garantia de que as novas instituições que seriam colocadas no lugar da monarquia, né, seriam melhores. Né? Ele traz esse questionamento. Vem cá, a gente está tirando uma coisa que a gente já conhece, a gente sabe como é que a monarquia funciona. Tem problemas? Tem, mas a gente já conhece esses problemas minimamente. Né? Então, não é garantido dizer que só porque a gente está mudando da monarquia, né, para uma república, ou seja lá o que venha depois, que essa nova forma de organização vai ser melhor. Pode ser pior. Né? Então, ele traz a ideia, né, de que a história é um processo, né, de acumulação de tradições, né, de atitudes de prudência, de diferentes morais, né, que vão sendo aos poucos incorporadas, né, na cultura, né, nos usos, nos costumes, né, de cada civilização. Né? E que a história não é feita de criações, de ideias de intelectuais, né, que inventam teorias sobre como seria a sociedade, o mundo, o governo ideal. Né? Que a história é feita de prática, de construções práticas, né? Do que é implementado e que vai funcionando ou não vai funcionando, o que não funciona vai sendo descartado, o que vai funcionando vai sendo mantido. Né? E que essa mudança ocorre, essa mudança, né? Não é que seja algo estático, estagnado, que as coisas mudam, sim, porém, dentro desse processo histórico lento. Né? E ele critica também a democracia, né, proposta aí pelo Rousseau, né, dizendo que a democracia é capaz, né, de oprimir, né, de ser uma das formas mais opressoras, mais cruéis contra as minorias. Né? E como a gente viu ali, foi o que aconteceu com a elite francesa, né, no início da Revolução, e depois virando, inclusive, contra os jacobinos.
né? Ele critica também a ideia de verdade universal, de universalismo. Ele vai dizer que cada país, né, cada sociedade tem a sua própria história. Por isso que ele defende a Revolução Norte-Americana, porque os Estados Unidos era uma colônia, não tinha, né, a história que a França tinha, que a Inglaterra tinha, né, que já eram monarquias, né, consolidadas há anos, décadas, né, séculos, né, e os Estados Unidos era um novo país sendo construído, então tudo bem eles fazerem a revolução, serem independentes, construir uma república democrática e não sei o que mais. Agora, a França não deveria fazer revolução e ele também, no caso da Inglaterra, defendia de que não deveria a Inglaterra mudar o seu sistema monárquico, né? Ele defendia a manutenção da monarquia na Inglaterra. Também coloca a questão das constituições, né? Inglesa, que é mais uma constituição não escrita, mais chamada de consuetudinária, né? Mais baseada em costumes, jurisprudência, tradições, e a Constituição francesa mais escrita, trazendo a ideia que de cada país também tem a sua história, né? E cada país merece, deve ter a sua própria Constituição dentro do seu tipo, que uma não necessariamente serve de exemplo para outro. Para ele, a política é um exercício, né, onde se precisa respeitar, agora abre aspas aqui, um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem excluir um princípio de melhoria. Então veja o que é a ideia básica, que eu acho que essa aqui é o principal resumo da ideia do Burke, né, que depois a gente vai chamar de conservadorismo. Né? A política precisa ter uma base, né, um forte fundamento, né, que garanta a conservação daquilo que está consolidado, que foi testado, que funcionou, que se mantenha aquilo que tem de bom no passado, né, que haja também um princípio de transmissão, que a gente consiga reproduzir isso para as etapas seguintes, mas isso não exclui, essa conservação e essa transmissão não exclui um princípio de melhoria. Né? Então, o Burke, o pai do conservadorismo, concorda com a ideia de melhoria, concorda com a ideia de progresso. Ele só vai dizer que esse progresso, essas melhorias, devem respeitar esse processo histórico, esse processo político, né, que tem um certo grau de conservação, né, que vai fazer com que as coisas sejam feitas mais lentamente. E com base nisso também ele vai dizer que essa lógica revolucionária de mudar as coisas rapidamente, derrubando regimes e cortando cabeças, né, acabaria seguindo uma certa lógica do que ele chama de princípio de preguiça, né, porque alguém incapaz de esperar todas as etapas do processo político necessárias para fazer as mudanças que se entenderiam que deveriam ser feitas. Né? Então seria uma certa forma de pegar um atalho, né, e levaria essa facilidade desse atalho da revolução, seria uma falácia, né, que acabaria destruindo todo o processo político como um todo. Seria um atalho que quebraria com a lógica e traria mais prejuízos do que benefícios. Né? Então, basicamente, o Burke está dizendo que a mudança é bem vista, é aceita, porém uma mudança gradual que respeite esse princípio da manutenção e da transmissão. Ele vai complementar isso dizendo que todas as sociedades não são feitas somente daquelas pessoas, daqueles indivíduos que estão vivos, né, da geração atual. A sociedade é feita de um contrato, de um pacto que inclui os vivos, os mortos e os que estão para nascer. Então deve-se levar em consideração, né, o que já foi feito pelas gerações passadas, né, não se deve achar que esse pessoal dos antigos, mais velhos, são os burros, não sabiam fazer as coisas direito, e nós, agora, a nova geração é que sabe das coisas, né? Então vamos fazer tudo diferente. Isso é típico da juventude, né, gente? Isso aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo. Né? Quando a gente é jovem, a gente tem esse olhar crítico sobre o mundo, a gente acha que está tudo errado e que a gente tem a resposta para tudo, de como é fácil, qual é a melhor forma que deveria se organizar as coisas. E com o tempo a gente vai vendo, na prática, quando a gente testa essas nossas ideias na prática, a gente vai vendo que não é tão fácil assim, né? Que muita gente já testou, já teve essas ideias que a gente teve, né? Especialmente na área da academia, né? Quem for trabalhar aí na área acadêmica, é importante entender isso, né? A gente começa jurando que vai mudar o mundo, e depois a gente vai percebendo que o negócio não é tão fácil assim, que a gente deve respeitar o trabalho de quem já passou, né? E também deve levar em consideração as gerações que estão por vir, né? A gente deve entender os interesses das próximas gerações também. E uma curiosidade aqui sobre o Burke, pessoal. O pai do liberalismo, o pai do conservadorismo, né, ele era político, como eu falei para vocês, parlamentar, só que ele era ligado ao Partido Liberal Britânico, né, o Whig da época, né, que era o oposto, né, o contraponto ao Partido Conservador, os Tories. Né? Os Tories
até hoje a gente, né, entende eles, né, como sendo os conservadores lá nos Estados Unidos. O IG já não existe mais com essa nomenclatura, agora é o Partido Trabalhista, né, algo mais parecido, né? Mas seria aqui o liberal britânico, meio que nem nos Estados Unidos, né? Seria a esquerda e os Tories, aqui os conservadores, à direita, beleza? Hoje não liberal, mas trabalhista. Então, o Burke não era um conservador, pelo contrário, ele era um contraponto aos conservadores da época, ele era um liberal, né? Ele, inclusive, trocou ideias lá com o Adam Smith, né? Na economia, ele era super liberal, super a favor da não intervenção do Estado na economia. Então, o Burke era um liberal na economia e um conservador, não nos costumes, mas na política, né, pessoal? Por que a gente vai falar isso? Porque a gente vai ver que mais para frente outros conservadores, aí sim, vão começar a ser liberais, conservadores no costumes e não tanto na política, né? O norte-americano aqui, o Kirk, né, nos seus livros The Conservative Mind, ele vai defender a ideia, a mente conservadora, né, a mentalidade conservadora. Ele vai defender, seguindo, né, as ideias de Burke, né, vai tentar atualizar essas ideias para o conservadorismo norte-americano, né, pós-Segunda Guerra, né? Então, ele vai ser considerado o pai do que a gente chama de conservadorismo tradicionalista. Aí aqui tem mais uma ideia, né? O Kirk já vai começar a trazer uma ideia de regras universais, de valores universais, de religião, de família, né? De certas estruturas da sociedade que serviriam para todos os países, né? Enquanto o Burke já trazia essa ideia mais de que cada país tem a sua história. O conservadorismo do Burke é mais político, né? É um método de como se fazer política, né? Devagarinho, com calma, porque se a gente se apressa, a gente atropela as coisas e faz mais besteira do que acerto. Já o Kirk já traz uma carga valorativa maior, mais tradicional, de valores pré-definidos que todo mundo deveria seguir. Ele traz aqui, né, nesse outro livro dele, A Política da Prudência, né, traz o que ele chama de 10 princípios do conservadorismo. Então, ele vai acreditar numa ordem transcendente, moral e duradoura, né, aqui a gente já tem a principal diferença para o Burke, né, já tem, então, né, uma ideia moral, né, que é perene, né, que é transcendente, serve para qualquer tempo e qualquer lugar, né? Vai trazer também a ideia do costume, da convenção e da continuidade do Burke, né? Vai acreditar no princípio da prescrição, né? Ou seja, as coisas que a gente já usou, que a gente já prescreveu, né? Que já foram utilizadas, a gente já conhece, que nem o do Burke, né? Então, o que a gente já conhece é mais garantido do que essas inovações, né? Também o princípio da prudência, mais ou menos a mesma coisa, né? Devagar, né? O princípio da diversidade. Os conservadores também são freados, né, pela lógica do princípio da imperfectibilidade, a gente ter consciência de que a gente pode estar errando, aqui uma lógica mais cética, né? Que mais? Conservadores estão convencidos de que propriedade e liberdade estão intimamente vinculadas, aqui uma ideia bem liberal, né, vinda lá do Locke, né, de que para a gente ter liberdade a gente precisa ter a propriedade individual, a propriedade privada. Vão defender comunidades voluntárias da mesma forma que se opõem a um coletivismo involuntário. Então aqui, pessoal, o que ele está defendendo aqui? Que as pessoas, os indivíduos participem de questões coletivas, mas voluntariamente, né, que não seja obrigatório, tá? Uma coisa interessante aqui também dos conservadores é que eles geralmente defendem, eles são contra o individualismo e contra o coletivismo também. Eles defendem instituições intermediárias, né, que tem, por exemplo, a lógica que a gente vai ver da democracia representativa vem disso, né, e além disso, que a gente viu aí no começo desse ano, né, as eleições nos Estados Unidos, lá pelos colégios eleitorais, seguem essa lógica, né? Hoje em dia é definido pelo voto, mas a ideia original, lá dos pais fundadores dos Estados Unidos, era de que os representantes de cada estado, né, de cada colégio eleitoral, é que escolheriam, não fundamentados no voto da população, né? A população poderia até escolher os representantes dos colégios eleitorais, mas teria uma elite política dos Estados Unidos que escolheria, né, o presidente, né? Porque o povo, a gente vai ver depois quando estudar a democracia, que os pais fundadores dos Estados Unidos não eram muito afim dessa ideia de democracia, não gostavam muito dessa ideia de dar poder para o povo, para os indivíduos, porque o povo fazia bobagem, né? Então, outra forma aqui do conservadorismo do Kirk, botar limites, né, sobre as paixões humanas, por isso retirar esse poder do indivíduo, né, que muitas vezes é passional.
e o conservador compreende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Aqui também a ideia, né, da permanência, da mudança como uma continuidade aqui, como prudência, né, uma mudança aos poucos. E, por último aqui, pessoal, nosso último autor da aula de hoje, né, um inglês de novo aqui, o Roger Scruton, né, que vai trazer uma ideia também de um conservadorismo tradicional, mas mais fazendo uma crítica às esquerdas, né? Ele vai dizer que não existe uma direção para a história, né? Não existe essa ideia de progresso que a gente viu aí os progressistas, nem moral nem espiritual, não existe um caminho que a gente esteja percorrendo, né, de melhoria, como a gente viu entre os autores progressistas, e que teria uma questão aqui de que, para que as pessoas acreditem nessa lógica comum, né, ele faz uma crítica às esquerdas, tá? O Scruton aqui gosta muito de criticar os pensadores de esquerda, né, especialmente nesse livro aqui dele de 85, Pensadores da Nova Esquerda. Então, ele vai dizer que a esquerda se baseia numa ideia de objetivos comuns, de coletividade, né, mas que essa ideia de objetivo comum só é possível quando a gente tem um inimigo comum, né, e geralmente a gente tem essa ideia de inimigo comum numa guerra, né, mas a esquerda, ou geralmente quem usa essa tática, se faz tanto de inimigos reais, como no caso de guerra, ou às vezes inimigos imaginários, certo? Criam inimigos para criar esse sentimento de coletividade, né? E que também, dentro dessa lógica da esquerda, estaria o que ele chama de assimetria moral, seria a ideia de que a esquerda traz em si todos os valores positivos, toda a virtude humana, né? Todos os valores bons a esquerda defende, teria deixado os valores maus para a direita. Um pouco do que a gente viu na nossa discussão da aula passada, né? Quando o Bobbio, né, um autor que se admite de esquerda, né, dizendo que a esquerda defende a igualdade, né? E a gente vê ali que é mais difícil a gente encontrar um autor de direita que explicitamente diga, olha, eu sou defensor da desigualdade. Temos, né? A gente viu ali o Nietzsche, né, que defendendo explicitamente que existem tipos diferentes de pessoas, né? A gente viu lá Platão já dizia na antiguidade isso, né? Então tem alguns autores que defendem essa diferença, mas no passado, no futuro é mais difícil da gente encontrar essa defesa mais explícita da desigualdade, da diferença, né? E que a ideia da igualdade seria algo mais tido como bom, como politicamente correto, né, para usar um termo aí da atualidade, né, e que a esquerda reivindicaria para si, então, essa bondade, né, como é que eu uso? O monopólio, né, da bondade, dos valores virtuosos. Essa é a crítica que o Scruton traz aos autores de esquerda. E para terminar, pessoal, nossa aula, vou usar o mesmo esqueminha que a gente usou lá na aula passada, então, de que a gente teria, de um lado, progressistas aqui, né, indo aqui até a flechinha ali, a ponta da flecha, tem a ver com a ideia de progresso, que é um caminhar, né, em direção a alguma coisa. Do lado dos conservadores, eu esqueci que eu queria ter editado, tirado a flecha, porque não quer dizer que seja uma volta, né? Mas está para um lado conservador, para outro progressista. Conservador aqui, podendo seguir qualquer uma dessas desses dois conceitos, assim como a gente viu na ideia de esquerda e direita, que vai mudando com o tempo, dependendo dos autores ou do local, né? O conservadorismo também. Progressismo a gente viu que muda, né? Para cada autor o progresso tem uma carga valorativa diferente, civilização, liberdade, comunismo, democracia, república, né? Igualdade, seja lá o que for, né? Entre os conservadores também, o que é ser um conservador? Pode ser um conservadorismo político, né? De método, de respeito ao passado, mas ainda assim, né, com uma boa carga de progressismo, né, aceitando o progresso, porém num ritmo mais lento, mais cauteloso, ou tem o conservadorismo mais tradicional, que é já de ter certos valores estabelecidos como ideais, como universais, que devam ser replicados em todas as sociedades de todos os tempos, porque são os melhores valores, né? E aí sim aquela ideia de manter as coisas como estão ou como eram em algum momento. E dentro dessa classificação aqui, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, né, e subdividir, né, esse lado do progressismo, do conservadorismo, trazendo seus extremos. E aí a gente teria na ponta direita aqui, né, do extremo do conservadorismo, seria a ideologia reacionária, né, que seria não só a ideia de manter como está, ou de mudar aos poucos, seja qual versão do conservadorismo que a gente vai utilizar, mas seria a ideia de um retorno, né, de voltar a um momento onde as coisas eram melhores, né, onde
sei lá, que valores a gente vai utilizar, como eu disse para vocês, pode ser lá a ditadura militar, quando tinha segurança, não tinha corrupção, pode ser a Idade Média, quando o valor da família, da igreja era valorizado, né? Pode ser tudo que vocês nos trouxeram lá, né? O governo, hoje a gente pode dizer que quem, né, dentro desse conceito, se relacionar a quem quer voltar para o momento do passado, o colega lá que disse que queria voltar para o governo Lula, pode ser considerado um reacionário. É uma volta para o passado. Já tivemos, né? Temer, Bolsonaro, Temer, Dilma, e o cara quer voltar lá para o Lula. Esse é um reacionário, ele está reagindo a um período que a gente vive, que é de um governo de direita, aí do governo Bolsonaro, certo? Ou a gente pode considerar reacionário, né, alguns defensores aí do Bolsonaro quando falam de AI-5, ditadura militar, certo? Também, né? E no outro extremo temos os extremistas, os progressistas extremistas, né, que seriam os revolucionários. Quem são esses? São aqueles que querem a mudança, o progresso, né, esse caminhar, essa evolução para algo melhor, só que eles não querem esperar, né, as etapas, né, que o progressismo tem a paciência de esperar, de respeitar, né? E nesse ponto aqui, quando a gente inclui reacionários e revolucionários, conservadores, se a gente usar o conservadorismo do Burke, e progressista, meio que se misturam e ficam meio que a mesma coisa. A gente pode considerar Burke um progressista, porque ele aceita a ideia de mudança, ele não é um reacionário, Burke, né? E a gente pode considerar progressistas como conservadores. Por exemplo, o Boulos, né? Hoje em dia, vocês acham que o Boulos é um progressista, um conservador, um revolucionário, né? Lembrando, se a gente for usar o conceito do Burke, né, por que Burke é o pai do conservadorismo? Porque ele não se opôs a progressistas, ele se opôs aos revolucionários, da Revolução Francesa, revolucionários mesmo, de cortar cabeça, de derrubar sistema, de escrever nova Constituição, certo? Então, o Burke foi contra mudanças revolucionárias, que joga o sistema que existia até então fora, que aceita quaisquer meios para isso, inclusive a morte, né, a guilhotina, né, tá válido, a gente aceita para isso. O Burke quer dizer, olha, isso não dá certo, matar as pessoas para fazer essas mudanças, é melhor seguir a política. O Boulos, apesar de, né, estou pegando o Boulos aqui só como exemplo de um político, né, de esquerda, que talvez, se eu perguntasse para vocês quem é um político revolucionário, talvez viesse à cabeça de vocês, mas o Boulos nunca agiu como revolucionário, pelo menos até onde eu sei, né? Nunca vi ele juntando para montar uma milícia armada, invadir o Congresso e derrubar, né, o status quo, o governo que a gente tem, a nossa Constituição. Né? Pelo contrário, o Boulos está aí jogando o jogo político, né? Crescendo lá, montou o seu partido, cresceu dentro do seu partido, está participando de campanhas eleitorais para, quem sabe, um dia chegar pelas vias democráticas no poder. Isso não é ser revolucionário. Tá? No direito, quando eu estudo aula de direito constitucional, revolução é quando um país muda de constituição. Né? Dentro do constitucionalismo, do estudo das constituições, a gente considera só uma revolução quando a gente muda de Estado, né? Estado com E maiúsculo, um Estado, uma nação, país. Né? Quando o país muda, né? Foi o que os franceses fizeram, eles construíram um novo país, deixou de lado a monarquia absolutista lá do antigo regime e criaram uma república, que não durou muito, mas pelo menos criaram uma nova com a Constituição de 1791. Né? Foi uma nova Constituição. Isso é que é ser revolucionário. Né? É mudar totalmente as regras do jogo. É acabar com o sistema anterior e construir um novo. Certo? De certa forma, um reacionário também pode ser revolucionário. Né? Se a gente pegar, né, esses caras aí do AI-5, né, o pessoal que gosta da ditadura militar, que queria voltar lá, e eles querem fazer isso como? Derrubando, fechando o Congresso, derrubando o STF, construindo uma nova Constituição, porque essa Constituição não tem nenhuma obrigação, só tem direitos e não tem deveres. Esse discurso é extremamente revolucionário. Construir uma nova Constituição, acabar com as instituições que estão aqui, fazer isso, se preciso, à força, matando pessoas, se bobear, se deixar torturando, né, e matando pessoas. Não é isso que esse pessoal defende? É ao mesmo tempo reacionário e revolucionário. Tá, pessoal? Então, essa é a minha provocação que eu deixo para vocês aqui. De novo, tratando com conceitos aqui, tentando mostrar para vocês como eles não são tão óbvios, não são tão simples assim. Tá? Mas vamos ficar para a nossa discussão entre esses dois intermediários aqui, conservadorismo e progressismo. Certo? E aí vocês fiquem livres, vocês podem defender um conservadorismo de Burke, um conservadorismo político, dessa mudança gradual, né? Contra um progressismo que seria
né, uma tentativa de um ritmo mais acelerado de mudança. Podem cair para o extremo de revolucionário ou não, fica por vocês, ou se quiserem considerar o conservadorismo também tradicionalista do Kirk, né, e ser com a manutenção do status quo, ou até mesmo uma lógica mais reacionária, fiquem à vontade, mas vamos contrapor essas duas ideias, esses dois conceitos, né, agora no tempo, a discussão sobre o ritmo de mudanças lentas ou mudanças mais rápidas, ou mesmo mudanças contra a manutenção, né? Esse é o nosso debate dessa semana. Beleza, pessoal? Vou parar por aqui minha apresentação, encerrar nossa aula formalmente e fico à disposição de vocês aí para a gente tirar dúvidas, pessoal. Obrigado para todos e todas que ficaram até aqui. E fico por vocês, pessoal. Alguma questão aí que vocês queiram conversar?